Estou ouvindo sua voz, Darley. E aí? Tá vendo minha imagem? Tá. A imagem não. Tá no A 4G tela. ou está... Tô Não, no não, só a WhatsApp, minha imagem. no Wi-Fi. Tente colocar no 4G. Tem como? Rapaz, Pronto. não tem não, tem não. Tá aparecendo só a minha imagem. Deve ser a conexão um pouco lenta. Fica só aqui, ó, É, conectando, conectando. Peraí, deixa é eu ver aqui uma aqui. coisa. Beleza. Mas você está me vendo? Mais uma vez, gente. Gente, problemas técnicos, problemas acontecem. Você está. Eu estou ouvindo. Tá Darley? vendo aí? Oi? Não, estou ouvindo. Gente, vamos fazer o seguinte. Tá todo mundo ouvindo nós dois? Está todo mundo. O áudio está ótimo. Dos dois, né? Só que só estão me vendo, não é isso? Pronto. Darley, está me ouvindo? Eu acho que a internet dele tá com probleminha. Deixa eu ver se ele entrou de novo. Tá todo mundo ouvindo os dois? Mila entrou novamente. Pronto, deixa eu ver agora. Vamos tentar mais uma vez. Está conectando. Deixa eu ver se ele entra, consegue entrar agora. É porque a gente tinha, Damião, umas imagens para mostrar. Mas tudo bem, se não. Danley, tá me ouvindo? Estou. Pronto. Vamos fazer sem o áudio. Vamos fazer só com o áudio. Vamos Não, improvisar pera, aqui. Oi? pera que eu vou entrar por outro celular então. Vou arranjar Certo. aqui, aí fica melhor, viu? Rapidinho. Pronto. 2 minutinhos. Gente, eu vou sair. Ele vai entrar por outro celular agora. Vamos ver se a gente consegue. Já temos 36 pessoas conectadas. Ele vai entrar por outro celular. Entendeu, Damião? É porque nós temos umas imagens para mostrar. Aí só com a voz não dá, não tem como eu mostrar aqui. Eu separei algumas imagens do antes e depois, para a gente ver um pouquinho sobre o patrimônio. E só com a voz não tem como. A opção aqui fica desmarcada para mim. Mas deixa eu ver, ele vai entrar por outro celular e deixa eu ver se a gente consegue agora. Enquanto isso, nós vamos conversando. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta sobre patrimônio estanciano, sobre preservação, sobre o que é tombamento, vocês vão escrevendo aí, que se a gente conseguir entrar, eu vou lendo e vou passando as perguntas para ele. Ok? Pronto, deixa eu ver agora. E agora? Agora! Aleluia, viu? Agora sim, meu querido. Graças a Deus conseguimos. Tudo bem? Tudo tranquilo, e com você? Estou bem também. Como você está nessa quarentena? É muita leitura e evitar, né, ficar depressivo, né? Senão piora tudo.
Realmente, amigo. Mas é isso. Darley, de antemão, eu gostaria de agradecê-lo pela sua disponibilidade em entrar aqui na live da Escola Gomercindo Bessa, para a gente bater esse papo sobre patrimônio, sobre história, o que é tombamento. O Gomercindo Bessa, Darley, é uma escola hoje que tem a maior matrícula aqui na cidade de Estância. A escola tem Sim, sim. hoje 48 professores, em média, 10 técnicos, nós temos doutores no corpo docente, nós temos mestres, nós temos especialistas, e todo sábado, às 3 horas da tarde, estamos fazendo uma série de lives, né? Procurando sempre trazer uma questão didática para os alunos, sem essa questão acadêmica, né? Sim, Mas de sim, uma sim. forma mais simples, para que todo mundo entenda os nossos assuntos. Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigado mesmo, por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né? Para falar com a gente. Sim, sim. Inclusive, você já estagiou no Comecinho do Bessa, não é isso? Sim, sim. Eu fiz Quando fez história. os meus dois estágios, tanto no fundamental quanto no médio, foram no Gumecindo, sob supervisão do professor Luiz Fernando, a quem sou Hum, muito grato. E à instituição também, claro. Luiz Fernando, professor de história. Foi seu professor no SESI também, né? Assim como você, Luiz Fernando também foi meu professor no SESI, durante muito Você, tempo. você é fantástico. Muito Gente, para quem obrigado, está Luiz. chegando agora, Danley é um dos colaboradores do Instagram Memórias de Distância, que já tem hoje praticamente 6 mil, né, Danley? 6 mil, 6.200. 6.200 seguidores, né? Danley, eu queria que você falasse aqui para a gente um pouquinho, para quem está chegando agora, para os nossos alunos, que nós temos aqui alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, que Sim, você sim. falasse um pouquinho sobre o que seria patrimônio, o que é que a gente entende como patrimônio, como a gente preserva esse patrimônio, se qualquer móvel pode ser considerado um patrimônio. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Com certeza. De antemão, esse não é um tema restrito apenas ao ambiente acadêmico, universidades. Patrimônio cultural é um tema, inclusive, que cai no Enem todo ano. Então, aos alunos que estão acompanhando, tenham muita atenção. Determinados conceitos sempre são cobrados na prova de ciências humanas. Durante muito tempo falou-se, os especialistas falaram, patrimônio, sempre patrimônio histórico e artístico. Sempre denominavam dessa forma. Nos últimos anos, nas últimas 2, 3 décadas, alargou-se essa noção para patrimônio cultural, que é o termo mais correto. E o que seria o patrimônio cultural? Em suma, resumindo, deixando o mais claro possível, patrimônio cultural é todo bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, que faz referência à história, à identidade, a manifestações culturais de um povo. Tudo aquilo que torna alguém, torna a identidade de alguém ligada a uma comunidade, a uma região, a gente pode considerar patrimônio cultural daquele povo. Hum. No Então, próprio sim. conceito. Diga, Não, pode dizer, pergunta. pode falar. No próprio conceito, como eu disse, eu classifiquei, né, entre patrimônio material Sim, e sim. imaterial, É isso que eu ia que é uma perguntar. classificação importantíssima. O patrimônio material é tudo aquilo tangível. A gente denomina de patrimônio de pedra e cal. É Ah, aquilo que a gente sim. pode topar. Por exemplo, Os um bens, sobrado, sim. isso, um sobrado antigo, uma estátua, um monumento, um sítio arqueológico para escavações, para pesquisas, um monumento natural, por exemplo, uma lagoa importante, uma praia importante. Tudo aquilo tangível a gente classifica como patrimônio cultural material. Material. Por outro lado, há aqueles bens que têm relação mais com o saber, com um conhecimento, com um modo de fazer algo. Eles têm um suporte material. Só que muito mais importante do que o suporte material deles é o imaterial. Aí eu vou exemplificar. A acarajé, Hum. o ofício das baianas do acarajé. O acarajé, o produto material daquilo, existe, é inegável. Só que muito mais importante do que aquilo é o conhecimento acumulado durante séculos por aquele povo que tem um modo típico e único de fazer o acarajé. Entendi. Então, esse saber a gente considera como um patrimônio cultural imaterial. Ô, Darley, Entendeu? então, pegando esse exemplo, a questão do nosso barco de fogo, Perfeito. que tem todo um processo de construção, de concepção, entra nesse exemplo também? Entra no exemplo do patrimônio imaterial.
É tanto, imaterial, inclusive, o barco de fogo, ele é registrado, é bom que registrado. se diga. Patrimônio material, a gente tomba. O instrumento de preservação é o tombamento. O patrimônio imaterial, o instrumento de proteção é o registro. Ah, entendi. Então, como a Entrando, gente não tomba o barco, a gente registra o processo de registra. criação desse barco, não é isso? Exatamente. Todas as Então, fases. então a gente fala assim, o barco é tombado. Então, seria um equívoco, né? A gente falar que o Do barco, ponto de vista técnico, conceitual, é sim. equivocado. É equivocado. Então, seria o Inclusive, barco é entrando registrado. isso, exatamente. Entrando nesse exemplo do barco de fogo, inclusive o barco de fogo é registrado como patrimônio cultural e material de Sergipe, pelo Conselho Estadual de Cultura. Isso ocorreu em 2013. O professor Damião colocou aqui o amendoim cozido. Entra também, né? Também, Também, né? entra também. Por exemplo, aqui em Sergipe, o IFAM registrou, tem poucos anos, a renda irlandesa de Divina Pastora. O ofício das rendeiras de Divina Pastora, que é um modo típico que elas têm de produzir aquele bem. Em minha opinião, barco de fogo deveria ser registrado também pelo IFAM, porque é algo único no Brasil. O bem é registrado, tem a chancela do IFAM, tanto um bem material quanto imaterial, quando ele é único, ele é IFAM, Darley, especial. Instituto Histórico. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é a instituição a nível federal da União responsável pela salvaguarda, preservação, Sim. conservação dos bens Darley, tombados, uma registrados. curiosidade que eu tenho, que eu acho que muita gente tem também. Por exemplo, Hum, você falou assim, eu acho que deveria ser registrado pelo IFAM, o tombado, não sei. Como é que se dá esse processo? Eu tenho uma casa, por exemplo, de 1920. Por exemplo, o prédio da Diretoria Regional de Educação, sim, né? Ele é um prédio de 1923. Aquele prédio ali da isso. praça, né? Sim, sim. O Até antigo grupo hoje, escolar Gomecino pronto, Bessa. né? Na época de Graco Cardoso, foi isso? Perfeito, perfeito, perfeito. Ele não é tombado. Como é que se dá esse processo? Parte de quem? Da Ve- prefeitura, do poder público? Como é que a gente Veja, faz isso? pronto, eu vou explicar em linhas gerais, porque às vezes cada cidade, ou cada estado, ou município tem um processo diferente. Mas eu vou dar uma linha geral de como seria. Nesse caso específico do prédio do antigo grupo escolar Gomecino Bessa, ele não é tombado, ele é um patrimônio cultural material, ele não é tombado por nenhuma instância. Nem pelo município, nem pelo estado, nem pelo governo federal. Se para tombá-lo, o que deveria ser feito? O tombamento é um processo administrativo. Qualquer cidadão pode dar entrada com um processo no órgão competente. Vamos supor, vou dar um exemplo como se fosse eu que fosse entrar. Eu sou um cidadão, vejo que aquele prédio é importante, está meio abandonado, eu quero que o Estado, o governo estadual preserve. O que eu faço? Elaboro um ofício com uma justificativa, dizendo a importância daquele bem. Nesse ofício, eu posso, por exemplo, anexar documentos, descrições, fotos antigas e mando para o órgão competente. No Hum, caso do governo estadual, seria o Conselho Estadual de Cultura. de cultura. O Conselho Estadual de Cultura vai receber esse ofício. A partir do recebimento desse ofício, o que o Conselho Estadual de Cultura vai fazer? Vai acatar ou não esse ofício. Em caso positivo, vai criar uma equipe interdisciplinar para fazer um parecer técnico. Aí o que é composta de quê essa equipe disciplinar? Historiadores, antropólogos, historiadores da arte, para analisar Arquitetos, aquele né? bem, arquitetos, engenheiros, sim, para ver se aquele bem realmente é, não passou por intervenções drásticas em sua estrutura, se ele não foi descaracterizado, se realmente as informações do seu ofício, do ofício que você enviou, são reais, se você não está inventando demais. Aí o que acontece? A partir do parecer técnico desse órgão, dessa instituição, o proprietário será notificado e ele tem um prazo para ou aceitar o tombamento ou contestar. Aí ele tem que argumentar, né? Caso ele não conteste, o bem é tombado e é inscrito no chamado livro de tombo do patrimônio histórico. E aí, a partir desse momento, tanto o proprietário como também o governo, a instância política responsável pelo tombamento, tem a responsabilidade de preservar também. Danley, agora, essa preservação, a gente sabe que preservar um bem antigo não é uma preservação barata. Sim, Eu sim, digo isso porque, na época, trabalhei na Diretoria Regional de Educação, enquanto chefe de gabinete. Na época, o diretor era o professor José Domingos Machado, o Dominguinhos. sim, sim.
E, se eu não me engano, aquele prédio ficou avaliado porque era uma reforma, restauração, justamente por ser Sim. um prédio de 1923, né? Não é um Uhum. prédio qualquer. Estava orçado, se eu não me engano, em 8 milhões de reais, né? É, Se fosse um sim, prédio sim. particular, digamos assim, isso fica um pouco dispendioso, né, para quem é o proprietário. Com certeza. E esse fator da conservação é um dos motivos pelos quais muita gente não prefere que seja tombado, não haja esse processo, entendeu? Realmente é muito caro. O Agora, professor Damião colocou aqui, Darley, só para pegar o gancho. A quem cabe a preservação? Aos proprietários, né, Darley? E ao poder público tanto aos também. proprietários quanto ao poder público responsável pelo tombamento e à sociedade em geral também. A Sim. sociedade como um todo também tem essa responsabilidade, entendeu? Agora, realmente é um dispêndio financeiro muito significativo para você restaurar determinados bens. Muito Agora, caro. bens. Agora, veja, com algum tipo de parceria com empresas privadas, há, há possibilidade de se fazer isso, entendeu? Há possibilidade. Agora, muito complicado em alguns casos, realmente. Infelizmente, tem uma outra questão. O valor é alto para preservar. Sim. Mas veja, poderia não haveria necessidade de se reformar se houvesse antes uma conscientização para não deixar aquilo ficar da forma que está. Que aí é o grande problema. Quando alguém vai Deixar, né? deixar se deteriorar praticamente tudo. Por quê? Se há uma conscientização anterior, não haveria necessidade, os bens estariam conservados. Não haveria necessidade. Só pequenas reformas, restaurações pontuais. Agora o que acontece? Passam de 30, 40, 50 anos sem nenhuma visada para aquele bem, e quando as pessoas se acordam, já não há mais condições algumas, tanto financeiras como até mesmo de recuperação daquele patrimônio, daquele O bem. Danley. E parece que esse problema não é só institucional, é no Brasil todo. Parece que é um descaso com essa preservação, com os nossos bens, porque é uma Não, dor. Você vê um prédio. Eu estou citando esse exemplo porque é muito próximo, né? A sim, mim, já sim, que eu sim. trabalhei, eu vi, né? Vivenciei Uhum. isso. Um prédio construído no início do século XX, né? 1923, a gente vê assim, A não processo de decadência do bem. exatamente, deixa a Não, gente realmente. frustrado, numa sensação de impotência impressionante, né? Uhum, sim. E uma outra coisa, aí a gente entra na parte da preservação, né? Porque tombar por si só não é garantia de preservação de modo algum. Exemplos são na Rua Capitão Salomão, os sobrados com azulejaria portuguesa. Todos eles são tombados pelo patrimônio histórico estadual, mas estão praticamente deteriorados. Tombar é importante, esse reconhecimento legal. Só que a consciência da sociedade, da comunidade, também é importante. Porque muitas vezes boa parte da população passa e vê um prédio antigo, para que isso? Tem que derrubar, tem que É, fazer comércio, tem que evoluir. Sendo que os prédios antigos trazem renda também para a cidade. Eu vou dar um exemplo aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Esses azulejos portugueses que estão aqui nos sobrados de estância, você só vai encontrar exemplares desse tipo de revestimento na fachada, aqui em Sergipe, em Estância especificamente, no Maranhão, em Belém, lá no Pará. Imagine, por exemplo, e o azulejo é um tema muito recorrente de estudo de estudantes de arquitetura, professores de sim. arquitetura, eles imaginam o que seria mais barato para turistas do sul do país, conhecer a azulejaria portuguesa. Aqui em Sergipe, um local próximo, ou ir lá para o Maranhão, ou ir lá para Belém, no Pará. Era muito mais prático vir para Sergipe, desde que houvesse a preservação. O município, o governo poderia divulgar mais ainda, e aí seria uma rota de estudantes de arquitetura para vir visitar, conhecer esses sobrados famosos com azulejaria, que eu digo, é algo raro no Brasil. Na fachada mesmo você encontra alguns exemplares no Rio, Maranhão, Belém. E aqui em Sergipe, em Estância especificamente. Veja a raridade do bem, do patrimônio que a gente tem. É É. algo raríssimo. Por quê? Esses sobrados daqui, a gente vai mostrar as fotos mais para frente, mas só para adiantar, esses sobrados, na maioria das vezes, eram de senhores de engenho, da região ali fronteiriça da Bahia.
Aí esses senhores de engenho tinham muitos contatos em Salvador, e aí o que eles faziam? Para revestir, para ornamentar suas casas, eles traziam essa arte do azulejo lá de Salvador para cá, né? Importavam de Portugal, compravam de casas comerciais de Salvador e traziam para cá. Então é uma raridade. E vamos vendo, passando, os anos vão passando e, infelizmente, nada é feito. É triste, né? Mas Você ainda é triste. encontrar pessoas, né, Danley, que dizem assim, pode derrubar. É como o Damião escreveu aí, ó, um país sem história, um país sem memória. A Ponte do Bonfim e a Igreja do Rosário passaram pela ação de tombamento. Marcelo Ponte do pergunta. Bonfim. A Ponte do Bonfim e a Igreja do Rosário. Ele pergunta se Igreja elas do... passaram por um processo de tombamento. Então, a Igreja do Rosário foi, sim, tombada no final da década de 90 pelo governo estadual. Ela tem tombamento. A Ponte do Bonfim, não. No Ela não caso foi. da Secretaria Estadual, esses tombamentos do Estado, quem Conselho Estadual de Cultura. o Conselho Estadual de Cultura. Ô, É. Danley, a questão do site, do Instagram, desculpa, Memórias de Distância, é, Sim. é você e mais dois colaboradores, né? Isso. Como é que surgiu Eu. assim? Pronto, vamos explicar a história, é uma coisa engraçada. Aí estão os dois, né? O Luiz Vieira e o Vitor Vieira, que é o filho. Luiz e Vitor criaram inicialmente no Facebook a página e começaram a ir postando fotos. Aí, por acaso, eu olhando o Facebook, vi lá uma publicação dessa página. Não, rapaz, que iniciativa boa, interessante. Aí eu vi as postagens deles. Como eu tenho algum material sobre distância, eu comentava, complementando, né? Dando algumas dicas, complementando, acrescentando. Aí Vitor já me conhecia antes, né? E aí ele me convidou. Vitor é Olha, você advogado, forma... né? Isso, advogado, formado em Casado com Direito, e filha Luiz do professor Dionísio Sara. Dionísio Neto. Isso. E aí ele me convidou para fazer parte. Olha, você é formado em História, pode dar uma contribuição, você tem algum material bacana também aí em sua casa e a gente pode ir postando. E aí inicialmente era só restrito ao Facebook, entendeu? Posteriormente a gente criou também uma página no Instagram, né? Instagram, eu acredito que seja a rede social do momento, traria uma visibilidade maior para o nosso conteúdo. E aí, desde o ano passado, 2019, estamos fazendo esse trabalho de criar realmente um memorial virtual para a cidade. Se a gente não tem um memorial físico, o nosso, infelizmente, ali do lado do Colégio das Freiras, tá no chão, a gente No pelo menos chão. cria um memorial Não, virtual, né? literalmente aquele tá no chão mesmo, né? Tá tombado, literalmente. Tombou. Tombou. E isso. E aí a gente criou esse, que eu acredito que seja um espaço até mais democrático, né? Porque Sim. de sua casa você pode conhecer a história de sua cidade tranquilamente. Você não Aqui é precisa se Vitor deslocar. e aqui é o pai dele, né? No caso, Isso é Luiz, Luiz. conhecido por Luiz é Papagaio. papagaio, conhecido como papagaio. Isso. Interessantíssimo. Ô, Darley, e as fotos, vocês conseguem como? Que eu vejo que vocês têm um acervo praticamente muito grande, né? Tem as fotos com as datas, vocês aproximam as datas, mais ou menos. Como é que se dá assim? Como é que vocês conseguem essas fotos? Quem é que fornece para vocês? Veja, inicialmente, o Luiz e o Vitor, eles fizeram um trabalho de compilação de fotos com, por exemplo, famílias de ex-prefeitos, famílias tradicionais da cidade. Eles foram pedindo a essas pessoas se elas poderiam disponibilizar o material, digitalizar, e depois que eles conseguiram ter uma quantidade significativa de material, eles começaram a ir postando. A gente consegue, e até hoje é dessa forma, a gente consegue dessa maneira as fotos. Também, depois que a página teve uma certa repercussão, a gente começou também a receber espontaneamente contribuições. Entendeu? Muita gente vai no direct, no Instagram, e diz, olha, aqui é uma foto de fulano de tal, de meu pai, que fundou tal instituição, aqui, pode postar. E aí a gente vai, tanto com a busca ativa, né, da gente, quanto colaboração das pessoas, a gente vai aos poucos postando. Aí, outro ponto interessante é que a gente sempre preza pela precisão na informação Sim, sim. histórica, entendeu? A gente sempre... É até um exercício de honestidade intelectual. A gente dar a informação e dizer de onde a gente tirou a informação, postar a foto e também dizer de onde a gente pegou aquela foto. É tanto que vocês veem
nas postagens, quem acompanha a página, sempre ao final, informações e imagens extraídas de. E a gente coloca a referência. Por Danley, e quê? Uma você, pessoa... a expressão embaixo Diga. das fotos, circa, significa aproximadamente, né? Isso, circa é uma expressão latina usada para Sim. datar fotos, né? Quando a gente não tem certeza, a gente usa cerca de, aproximadamente década de 40. Por quê? Muitas dessas fotos que a gente posta, elas não têm a indicação precisa do ano. Aí a gente faz um trabalho de datação histórica. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica dias debatendo sobre determinada foto para tentar aproximar. Aí os mecanismos de estabelecimento de data são os mais variados. Por exemplo, tem uma foto, essa a gente não postou ainda, mas ainda vai postar, da Capitão Salomão, só para você ter uma ideia de como funciona mais ou menos isso, que é a foto daquele jardim central com algumas pessoas e a placa de anúncio de um filme que seria exibido no Cinema São João. Tem a placa lá e tem a foto, não tem indicação de data nem nada. Aí olhando a foto, rapaz, que década deve ser essa foto? Aí eu olhei a placa do filme que estava em exibição, era um lançamento, vi o nome do filme. Aí eu, pronto, fui no Google, em que ano o filme O X foi filme lançado. estreou. É um Pronto, trabalho através muito desse... minucioso, né? Para Isso, a colocar a partir do... informação correta. Isso, aí a partir desse elemento da foto, eu consegui datar a foto no ano preciso. Um outro exemplo, a estátua do Gumercindo Bessa, vocês, todo mundo sabe, ali no Jardim Central da Rua Capitão Salomão. Sim, sim. Ela é um outro elemento bom para você conseguir datar as fotos. Damião, posso responder Pode a sim, pergunta de Damião aqui? pode sim. Damião perguntou, a possibilidade de interesse de tratar da história oral? Veja, a gente tem essa intenção, né? Pretendia começar este ano, entrevistas. Só que, infelizmente, a pandemia não permitiu. E como geralmente a gente iria entrevistar pessoas idosas, devido a essas limitações, a gente, infelizmente, não conseguiu. Mas há momentos, publicações, de determinados eventos históricos, que a gente sempre tenta trazer um depoimento de pessoas antigas, mais antigas da cidade. A gente sempre posta nas histórias. Só que a gente tem sim esse interesse de entrevistar com mais calma, mais cuidado, com um roteiro elaborado, pessoas mais velhas daqui da cidade, que eu acho que são fundamentais, né? Elas que construíram, afinal de contas, o que Estância é, os mais antigos. Mas Danley, sim, Damião, a gente tem essa eu intenção. acho que eu vou citar um aqui, com certeza contribui, que é Dona Selma Barreto, né? Que foi Sim, diretora do memorial. Dona Selma é uma enciclopédia em pessoa, né? ela é, sim, sem dúvida, e um acervo riquíssimo. A maior parte das fotos que a gente postou, a gente conseguiu com ela. Com Dona Selma. Ela tem muita coisa e o mais bonito de tudo é a generosidade. A generosidade em ceder aquilo, em ceder aquele material, porque é importante. Porque muita gente acha que tem muitos pesquisadores que escondem documento. Não querem doar, tem ciúme. Na Sério? verdade, há muita gente que tem esse receio, às vezes não quer. Mas o correto é divulgar. Não é minha promoção. Eu, Vitor e Luiz, não ganhamos um centavo com a página. O único ganho que a gente tem é o prazer. Por exemplo, de ver alguém que saiu de distância há mais de 50 anos comentar: poxa, saudades de minha cidade, que Saudades de minha tempo bom. cidade, é. Entendeu? Isso, pessoas que... Houve momentos de parentes se encontrando em determinadas publicações. Poxa, você é sobrinha dele? Eu também sou. Coisas desse tipo são fantásticas. Isso que faz a gente ganhar o dia, entendeu? É. Mas, voltando à parte da datação, né? Que eu estava Sim. comentando. Tem um elemento que é a estátua de Gumercindo Bessa. Veja que coisa interessante. Acho que uma das ruas mais fotografadas da cidade é a Rua Capitão Salomão. Capitão Salomão. Uma das formas que eu uso para determinar a data das fotos dela é a estátua de Gumercindo Bessa. Por quê? Porque ela foi inaugurada em 1º de março de 1970. Fotos da Capitão Salomão que não tem a estátua, eu já digo, é antes de 70. Fotos que tem já são depois de 70. Entendeu? É. São essas Já é um técnicas, por exemplo, parâmetro, né? Já é um parâmetro. já é um parâmetro para aproximar. O prédio dos Correios. O prédio dos Correios demorou muito tempo para ser construído. Ele começou em 1948 e foi finalizado só em meados da década de 50. Fotos que não tem o prédio dos Correios, eu já digo que é anterior à década de 50. Fotos que tem, já é posterior à década de 50.
E nisso a gente vai com um traquejo, com uns macetes, determinando Colocando as a datas. datação aproximada das fotos, entendeu? São técnicas antigas que historiadores usam durante Sim. muito tempo para determinar a datação. É porque eu sempre vejo circa, né? Aproximadamente. Circa. Damião fez uma pergunta lá em cima se esse material é particular. Sim, né? São fotos de pessoas, né? São acervos, sim, Acervos. são a maior parte do material são de acervos particulares que cederam. É tanto que a gente sempre coloca família Souza, família Alvelos, família Leite. A gente sempre referencia dessa forma, né? O acervo da família. Elas cederam gentilmente. Agora, a foto, o acervo, é Sim. particular. Agora, a informação, o trato da informação, a legenda é a gente que bola, entendeu? É a gente que Amigo, é bola um para trabalho complementar. fantástico de vocês. Um trabalho Não, fantástico, fantástico. Muito e minucioso, prático, bonito de se sim, ver. Eu e fiquei. eu fico grato essa recepção motiva a gente a continuar mais ainda, sempre buscando. Por exemplo, inicialmente a gente só postava fotos. Aí a gente viu que estava dando um engajamento bacana, o pessoal estava curtindo, aí a gente começou a postar curiosidades, aí a gente postou o que significa Bahia, o que significa Piauitinga. Sim. Bus... Encontramos vídeos antigos da cidade, a gente postou do vídeo do São João em 84, em 82, 83, coisas mais diversificadas para não ficar só na foto, né, nas fotos. Sim. E aí a gente sempre vai buscando mais material. Agora, tem um ponto. É um material finito. Uma hora acaba. Aí Uma por isso hora que a gente acaba, faz. é. A cada 3 dias a gente faz uma postagem, senão acaba muito rápido, né? Deixa eu E colocar um também se a gente... pouquinho. Deixa eu Diga, colocar diga, pode dizer. agora, colocar um pouco de lenha na fogueira. Hum, Você acha que Estância preserva bem o seu patrimônio, Darley? Você como historiador, como pesquisador? não preserva bem. E eu não preciso nem explicar. Caminhe pela rua Capitão Salomão, olhe para um lado e para o outro. E você verá os prédios mais antigos como estão. Basicamente isso. Faça Damião fez isso. uma pergunta interessante aqui, ó. Qual foi a descoberta mais interessante de vocês? Qual foi o maior achado? O Vocês maior pegaram e falaram, meu achado, Deus, o maior dessa época, achado. tem algum assim, Pronto, uma foto, o maior achado a gente postou recentemente. Foi uma foto de Estância em 1870. A foto 1870? mais 1870, a foto mais antiga que a gente encontrou. É uma foto que estava num livro de fotografias de um barão lá de São Paulo. O nome do álbum era Província de Sergipe. Esse álbum tinha umas 10 fotografias de várias regiões de Sergipe. Uma delas era da povoação da Estância, da cidade de Estância em 1870. Imagine Estância em 1870, né? Mato puro. Mato puro. Que eram duas mulheres subindo uma ladeira com moringas de barro na cabeça. Provavelmente indo para algum rio buscar água ou coisa do tipo. Essa é a foto. Quando eu achei, eu fiquei, meu Deus do céu. Porque as fotos mais antigas que a gente tinha eram de 1920, Sim. 1910. Essa do século XIX é a única que eu conheço de Estância no século XIX. É a única. Uma Maurício raridade. Félix fez uma pergunta interessante, que eu também tenho essa pergunta. Eu ia Diga. perguntar isso também. Qual é a maior dificuldade, Darley, em prosseguir com esse projeto? Isso amedronta Maior vocês? dificuldade. Qual é a maior dificuldade em prosseguir com esse projeto? Nunca passou pela cabeça, meu Deus, vai Veja, chegar uma hora que a gente então, o maior medo é o fim. cessar essa questão. O cessar, a gente não tem mais material para postar, entendeu? Só que, mesmo história é uma coisa impressionante. Quando a gente pensa que não tem mais nada, Aparece surge alguém. algo. Sempre aparece alguém, sempre aparece algo. Só que a gente planeja muito, a gente tem planejado isso, entendeu? A gente inclusive tem um cronograma de postagens por mês. A gente tem uma diversificação. Por exemplo, se vocês olharem com cuidado, a gente sempre posta 2 fotos de antes e depois, uma foto nota biográfica, uma curiosidade, um vídeo. Sempre a gente diversifica, para não acabar tão rápido. A Entendi. maior tristeza seria não ter mais nada para postar. Aí, esse seria o nosso grande medo. Professor, Entendeu? eu vou mostrar aqui algumas imagens da estância antiga e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre elas. Pode ser?
Pode ser, mas antes, Sim, Naná Araújo perguntou sobre o sim. significado, que eu falei de Piauitinga, eu falei de Abaís, né? No Brasil inteiro há vários nomes de locais, que a gente tecnicamente chama topônimos, com origem tupi, a língua indígena. O em instância Abaís e Piauitinga são nomes de origem indígena. Piauitinga, a gente divide assim: Piau, tipo de peixe, e água, ou rio, Tinga, claro. Unificando os pedaços, nós temos Rio Claro dos Piaus, em tupi. E Abaís, Aba, homem, guerreiro, e água. Aí a gente pode, um dos significados seria Rio do Homem. Rio do Homem. Rio do Homem. E essas informações a gente encontrou num dicionário de língua tupi. Basicamente isso. A gente fez essa pesquisa, né? A gente viu o nome, buscou no dicionário, esclareceu e postou. Entendi. Entendeu? Eu posso colocar, Pronto. professor, algumas imagens que está lá no Instagram de Pode, vocês, viu? E eu gostaria pode sim. que você comentasse um pouquinho. Aqui, Danda, o que é que Beleza. nós temos aí? Aí são dois sobrados de arquitetura do século XIX, revestidos de azulejaria portuguesa. Eles ainda existem hoje. Um abriga o Itaú e o outro da direita Jet Laser. Só que o Ah, tá. ponto O da direita hoje, no caso, é a Jet Laser, né? é Jet Laser, o da E à esquerda é o esquerda, Itaú. o Banco Itaú. Só que aí o ponto negativo, quem passa pela frente, nessa época essa foto certamente é década de 40, década de 50, acredito. Nessa época aí, tanto a fachada quanto o interior, eles estavam totalmente preservados. Hoje em dia, infelizmente, só a fachada existe, original, e se deteriorando bastante, já descascando bastante. Infelizmente, porque qual foi a grande... O que aconteceu, infelizmente? O governo estadual tombou esses sobrados com azulejo português, mas só tombou a fachada. Hum, Não tombou o prédio inteiro. Daí a justificativa para a demolição do antigo prédio da Câmara. Eles derrubaram o fundo todo e só deixaram a fachada. meu Entendeu? Deus. Tem isso Eles também, tombar só a frente, né? só uma parte, Aquilo que que foi um erro. caracteriza, na verdade, né? Sim, mas o problema é que o interior também tem azulejo. Meu Deus do céu. Entendeu? Aí Então foi destruíram um um fundo e deixaram só a frente. exato, foi um erro do órgão que foi tombar, foi um erro, porque eles foi um erro e foi uma malandragem dos proprietários à época para burlarem isso, né? Porque não, eu não, porque eles podem justificar muito bem, não. Eu não derrubei o que está tombado, eu só derrubei o prédio, o restante. Mas Meu o Deus. azulejo está lá, entendeu? O Brasil tem dessas. Mas esses prédios ainda bem ainda existem, mas não sei até quando, né? Pronto. Um é o Banco Itaú e o outro Atualmente o Banco é Itaú, a Jet Laser, né? a Jet Laser. Eu selecionei outra foto aqui, professor. Deixa eu ver aqui. E Nadi Selma colocou aqui. E só não derrubou porque teve movimento. Eu lembro, acho que foi o professor Dominguinhos que levou os alunos lá, entrou no Foi, Ministério Público, aí foi. eles embargaram a obra. Mas Aqui, professor. infelizmente não tem mais muito o que fazer, né? Mas pode passar aí, pode passar. Veja que Esse lindo. sobra, esse sobrado belíssimo, esse a gente na página tem fotos do interior, com azulejaria portuguesa nas paredes do interior. Originalmente ele pertencia à família Costa, proprietária do engenho Antas, em Santa Luzia do Idaí. Casa de senhor de engenho aí. Veja a importância de Estância. O senhor de engenho de Santa Luzia tinha o seu engenho em Santa Luzia, mas morava em Estância, que era o centro econômico da época. Atualmente, esse sobrado ainda existe. Ele pertence à diocese de Estância e Ah, está esse sem... prédio é da Diocese? É da diocese, ele pertence à diocese. Atualmente ele está sem uso algum. Está fechado, sem uso algum. Durante algum tempo funcionou aí o Centro Social da Diocese. Mas depois Hum, disso, não, nada mais funcionou. Eu lembro até... Eu era mais novo, eu já cheguei a subir nesse sobrado. Belíssimo. Na parte de baixo, esses sobrados tinham a seguinte configuração. Parte de cima, o morador, o proprietário, e na parte de baixo, alguma loja comercial. Sempre seguia esse padrão. hum. Na loja de baixo, funcionava, segundo alguns informantes, uma loja de tecidos de um árabe, Abdon Web. Era uma loja de tecidos. Muito interessante. No Instagram tem fotos dele do interior? Tem, né? Tem. Essas Depois eu fotos, vou inclusive, olhar.
Essa e a anterior, eu fui em loco, fui lá no IFAM e peguei essas fotografias. Foram fotos do IFAM. Darley, uma avaliação assim de um prédio desse deve ser caríssimo, né? Uma Uma avaliação avaliação. financeira, digamos assim, né? O Sim, são prédios valor. muito grandes, entendeu? São prédios muito grandes. São muito espaçosos. Aí é na casa do milhão. A localização, tamanho do prédio, entendeu? Tudo isso É contribui, né? muito. Contribui para Não valorizar. sabia não que era da Diocese esse prédio. Da Diocese. Ô, Danley, e as imagens que eu mostrei anteriormente, os donos, no caso, a Jet Laser alugou ou comprou esses prédios? A Jet Laser. Ambos são alugados dos herdeiros dos prédios. Você Ambos são sabe quem são alugados. os herdeiros desses prédios? Aí eu não recordo, Não mas moro em recorda, não. Aracaju. Em Aracaju, Moro em né? Aracaju. É. Agora, esta imagem aqui, todo mundo conhece, né? Com certeza é muito. Sim. E agora? Essa aí é a fachada do Centro Educativo Gonçalo Prado. Aí Centro seria. Educativo Gonçalo Prado, Foi um um dos cinema, mais né? famosos, isso, cinemas da cidade de Estância. Extremamente elegante. A gente, além dessa foto, lá tem fotos do Do interior. interior, eu vi. Esse cinema, ele foi inaugurado década de 40 por Júlio Leite, que era então dono da fábrica de tecido Santa Cruz. E ele operou até 1976. É um cinema belíssimo e graças a gente tem que louvar, graças à iniciativa da família Leite, não só esse prédio, como todo o complexo ali da Santa Cruz, Vila Operária, Fábrica de Tecido Santa Cruz, Antigo Cassino, Campo do Santa Cruz, Biblioteca União Texto, estão preservados. Ali seria, se fosse para dizer, Danley, você quer fazer uma visita, você, olha, tem uma turma, uma diretora de uma escola me dissesse, olha, faça uma visita técnica à Estância. Onde você levaria seus alunos? Eu levaria para Santa Cruz. Que é o local que eu vejo uma continuidade, um padrão, que você ainda consegue enxergar os prédios como eram. E graças à iniciativa particular. Isso a gente tem que louvar, é significativo. Com certeza. E muito Eles têm esse bonito a espírito, forma né, Darley, de de preservação, preservar. né, de preservar a memória. Eu Sim. acho muito bonito isso neles, essa questão. Essa questão a gente tem que louvar, porque eles conseguiram preservar. E preservar prédios antigos não é brincadeira. Não é coisa simples. E E eles até para conseguem, entrar, eles fizeram isso. Darley, e até para entrar, para conhecer a fábrica, a Santa Cruz, eles fornecem todo esse suporte. Eu acho muito Sim, interessante eles. isso da parte deles. Eu estou falando isso porque eu tenho amigos, né, professores de história que já levaram os alunos, né, Sim, sim. para lá. E eu faria isso. Eu levaria, porque, veja, você vai levar na rua Capitão Salomão. Tem alguns empecilhos. É uma rua muito movimentada, é até perigoso para os alunos. E o povo vê a fachada só. Tem a sua importância a fachada, mas e entrar num teatro desse? E você passar ali pela Vila Operária, ver as casas todas padronizadas, a biblioteca, o cassino, ver a igreja da Santa Cruz. Então, se fosse para dizer, leva para onde seus alunos para dar uma aula de história, eu levaria para Santa Cruz. E esse é um dos pontos interessantes aí. Danley, dos nossos cinemas, só temos esse, né? O prédio que Sim, o restou prédio, sim. tem esse, que ainda existe. Volte a foto aí, por favor. Voltar? É, isso. Não, a segunda. Isso. Depois desse prédio, subindo, não tem uma Sim. loja de móveis? Tem. Pronto, ali foi um prédio também de um outro cinema, que foi o Cine Guarani. Cine Guarani. Esses são os prédios, os dois únicos que ainda existem. O do Vizinho a esse Gonçalo prédio aí. Prado. Vizinho a esse prédio, né? É, vizinho. Tem um vãozinho de passagem ali, como se depois desse prédio, e tem a loja de, acho que é Sonobom, o nome da Eu loja. sei onde é. Ali era um prédio do antigo Cine Guarani. Cinema São João, Cinema Ideal, todos demolidos, infelizmente não existe mais. Então, esse funcionou até a década de 1976. Isso, 76. Isso. Porque a partir da década de 70, né, já há uma certa popularização da televisão, e aí vai caindo Vai a caindo. procura pelos cinemas de rua. É uma Exatamente. tendência nacional isso. São Essa poucas queda, né? cidades hoje que têm cinemas de rua, pouquíssimas. Danley, no Pouquíssimo, é caso, está muito todo raro. agora dentro desse cinema, está praticamente todo descaracterizado, né? Tá. As cadeiras não A existem mais, são cadeiras mobília de não existe plástico, de a plástico. mobília.
Agora, quando a gente postou essa foto, um rapaz comentou que o aparato de projeção ainda existia na sala de projeção. Não sei se ainda existe, mas seria um artefato histórico interessantíssimo, Olha que né? interessante. Tem outra aqui Mas é isso. também. Margarida, a nossa diretora, disse que trabalhou na bilheteria do Cine Guarani. Olha, Margarida, eu não sabia, não. O Cine Interessante. Guarani não teve uma vida tão longa, né? Ele foi fundado meados da década de 70 e só funcionou até 95. O Cine Guarani foi o último cinema à distância a funcionar. Ele Hum. encerrou as atividades em 95. Você já viu o livro, Danley, que fala sobre os cinemas de distância? Já, inclusive, as postagens, todas as postagens sobre cinema, a gente vai Pegou no compilar as livro. informações de lá, né? Que ele é o perito, né? Ele estudou, passou muito tempo estudando, a gente dá o crédito a quem realmente estudou Damião aquilo. colocou aí, Guarani e seu Benjamin. Exatamente. A Isso, Andréia disse aqui, naquele prédio anterior funcionou a pizzaria de Geraldo, do falecido isso Geraldo. exatamente. É. Tem outra foto Também. aqui, interessante também. Esse sobrado, nem é bem um sobrado, né? É uma casa térrea também com azulejo portuguesa. Essa a gente não tem muitas informações. O que a gente sabe mesmo, precisamente, é que durante algum tempo, o professor Oscar Faria morou nessa casa, que foi um dos fundadores da Escola do Comércio. Hum. Também é uma casa belíssima, infelizmente, também passa pelo mesmo problema de conservação. O interior dela não está descaracterizado totalmente, mas a parte dos azulejos é preocupante. Alguns já descolaram, caíram, outros estão bem raspados. Agora tem umas três janelas lá em cima, né, Danley? Ali, né? Isso é um padrão, são sótãos, né? Ah, tá. Sótãos habitáveis. Certo. Entendi. Muitas casas Funciona o tinham que esses. hoje aí? A A Escola secretar... Estanciana de a Escola Artes. Estanciana de Artes. Isso. Entendi. Mas também é uma casa. Veja, o tamanho da casa ainda tem uma área livre, um quintal grande. Eram casas muito espaçosas, né? Realmente de gente de Na de Selma posse. disse aqui, em cima era o ateliê de Zé de Dome. Não sei onde que ela está falando. Onde é? Em cima era o ateliê. Provavelmente na parte do sótão aí, né? Ah, tá. Ah, no Que há sótão, é. no Ela está sótão. dizendo aqui no sótão que ele pintava. Informação interessante. Não sabia disso. Sabia que ele vinha constantemente para a estância, mas não sabia onde ele ficava. Aí, ó, Interessante já essa temos essa informação. informação. Em cima era o Aí, ateliê. Eu também não sabia. Aí, a partir desse dado que ela deu, já vou deixar guardado aqui na caixola para buscar outras coisas, né? Ela Coisas disse que a nas mais três para. janelas, ela disse que o pai dela acompanhou. O pai dela de Excelente, Selma é um excelente. baluarte aqui da cidade de Distância, né? Sim, sim. Nosso grande Isso eu não amigo. sabia. É, interessantíssimo. Posso passar, amigo? Muito, pode, muito obrigado, Natsama, pela informação. Isso eu não sabia, A realmente. professora Laura, que é a nossa técnica e professora do Gumecindo, disse que live linda. Uma riqueza para o acervo do Gumecindo Bessa. Muito Muito obrigado, professora obrigado. Laura. Agradeço ao professor Darley, que é um poço de cultura aqui. E Professor, eu vou mostrar aqui outra foto, viu? pronto, pode passar. Veja que Essa belíssima essa aí, daí. essa aí foi uma das fotos que causou o maior estardalhaço das pessoas, quando a gente Essa eu disse lembro. o que fica atualmente. Essa foto é de 81, foi cedida por parentes dos proprietários mesmo, gente da família que era proprietária dessa casa. Hoje, onde estava esse casarão aí, está o restaurante Lunari. Hoje em dia, essa casa é enorme. Ela vai até ao outro lado da quadra. É uma casa, é um absurdo de grande essa casa. Essa casa pertencia, e veja mais uma vez a importância de Estância. Essa casa pertencia aos proprietários da usina São Félix e Santa Luzia do Itaim, a senhores de engenho, a família Souza Vieira. Veja, tinham sua propriedade em Santa Luzia, mas moravam em Estância. Você vê como Estância era um polo atrativo para a sociedade do sul de Sergipe. O que acontece? Final da década de 80, as últimas herdeiras, né, proprietárias, faleceram, e aí, no processo de herança, de divisão, de inventário, a Lulu Leite, que cedeu essa foto, ela disse que eram mais de 100 herdeiros. Quem cedeu a E aí o foto? que acontece? Lulu Leite, que é Lulu Leite. parente Do dos pessoal. proprietários, É, sei. isso, da família Souza Vieira. E aí o que aconteceu? Nisso, a casa ficou, para resolver essa querela judicial de inventário, ficou muitos anos parada, foi posta à venda, e aí os proprietários que compraram decidiram demolir. Eu acharia que seria muito mais bonito e
traria um atrativo muito significativo para a cidade se o restaurante fosse posto na mesma casa. Sim. Muita gente pensa, mas que coisa careta, isso vai dar lucro, vai dar nada. Rapaz, uma ideia que eu achei fantástica foi aquela taverna colonial, ali naquele prédio A no Igreja da fundo da Matriz. catedral. Isso, da igreja matriz. É um negócio, veja, taberna colonial, uma casa de estilo colonial. E tem aquele rústico. Por que não Sim. fazer isso aí também, entendeu? Eu faria isso. Como Minas E, Gerais. Minas Gerais tem muito isso, né, Darley? Essa preservação. sim, São Cristóvão aqui, São Penedo em Cristóvão, Alagoas. Penedo, Penedo. Penedo é uma cidade menor que Estância e conserva tudo certinho e não passa perrengue financeiro por isso. Muito pelo contrário, lucra com o turismo histórico. Mas coisas da vida, né? Então, essa, amiga, não existe mais, né? Só na lembrança. Essa só lembrança, só fotos, Que infelizmente. linda. Na década de 80, essa foto, né? 1981, mais precisamente. 1981. O ano que eu nasci. Diga aí. Eu não podia nem Isso falar é aqui que eu estou histórico. revelando a minha idade, né? Posso Isso passar, é amigo, outra? histórico. Posso passar as fotos? Pode, pode Vamos sim, ver com outra foto certeza. aqui. Olha ela aí, Essa, belíssima, majestosa. a nossa igreja de Nossa Senhora do Rosário. Bom, essa foto aí é cerca da década de 40 ou 50. E um fato interessante, vejam, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela foi construída pela Irmandade de mesmo nome, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era uma irmandade de escravos e libertos e gente pobre, entendeu? Porque cada irmandade religiosa, ela queria construir seu templo para poder louvar o seu santo. E Instância não foi diferente. A Igreja do Rosário começou a ser construída, as primeiras informações dela é de 1772. E vejam, como era uma irmandade de poucas posses, que conseguiu dinheiro para construir sua capela, sua igreja, com doações, veja, a igreja começou a ser construída em 1772, só foi finalizada em 1850, 1855, por aí. Meados. Veja quanto tempo demorou para ela ser Para construída. ser construída. É muito tempo. E ela ainda conserva muito de sua estrutura original. É uma das igrejas mais... Dos templos católicos em Instância, eu considero ela a mais original em termos históricos, que passou por menos intervenções. Mas, mesmo apesar disso, ela ainda merece um olhar de preservação. Atualmente a fachada está meio detonada, com as plantas subindo. Acho que daria para dar uma ajeitadinha, uma pintura, para deixar mais... Se eu não me engano, Mas ela para faz mim, parte, né, Darley, das Sete Maravilhas Distancianas. Ela faz não, parte, acho que é a não? igreja matriz, é a Da matriz. matriz, a da matriz. É a matriz. A do Rosário, não. E um fato interessante, veja. A igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, ela abrigava a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Que era uma irmandade de quê? De homens brancos, que proibia a entrada de negros e dos homens mais ricos. Por outro lado, do outro lado da cidade, um pouco mais distante, né? Não do outro lado, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, os pobres. Vejam, a dicotomia, né? A Elite e povão. dicotomia, a elite e povão. Muito, muito interessante isso. Amigo, um show de história você. Estou amando essa live. Que é isso, que é isso. É Você é coisa simples. fantástico, fantástico. Posso passar, amigo, outra foto? Pode, pode, pode. Veja, Bom, amigo, aí, eu tinha um essa amigo que outra, trabalhava aí. Hoje ele mora no Rio de na, Janeiro. no prédio da Sérgio, esquerda, no prédio da esquerda. pronto, tem um... Olha, a Rua Duque de Caxias. Não é a casa do pessoal dos alvéolos, né? Não, não, Não é essa da não. não? É do lado direito. Ah, tá. É isso mesmo. Eu vou explicar. A Rua Duque de Caxias, atual de Valdo Carvalho Costa, é a rua do comércio, uma das ruas mais importantes ao lado da Capitão Salomão para a história de Estância. Por quê? Ela é conhecida popularmente como Rua do Pernambuquinho, né? Devido ao forte comércio e à infinidade de casas comerciais. Por exemplo, essa casa da esquerda aqui, que vocês estão vendo, funcionava a fábrica de charutos Valkyrie, a primeira fábrica de charutos do estado de Sergipe, inaugurada em 1916 pelo comerciante Leopoldo Souza. Veja, a primeira fábrica de charutos de É Sergipe. mole. E exportava para os Estados Unidos, a Alemanha, era famosíssima, de primeiro nível, primeiro mundo. Do lado direito tinha a casa comercial do português José Pinheiro Alvelos, que ainda hoje conserva a sua estrutura. O filho, o herdeiro, né, ainda mantém a casa da mesma forma. Além de outras casas comerciais que existiam aí. Para mim, é uma das ruas mais importantes para a história da cidade de Estância. Era o coração do comércio. É. Ela tem um charme, Século né? XIX,
tem um charme, era o coração do comércio. Eu diria que era a nossa rua do ouvidor, Rua do em termos de Ouvidor, a famosa comércio. rua do Rio de Janeiro, né? Dos Isso, era a nossa. intelectuais, das grandes Isso. bibliotecas. É ela e a rua Capitão Salomão. Para mim, são as ruas que definem, que Ah, gostei, amigo. impulsionaram a instância. Gostei dessa analogia com a Rua do Ouvidor. Já dá para a gente ter uma noção, né? Era Gente, para quem não um sabe, a comércio Rua do pulsante. Ouvidor é uma famosa rua do Rio de Janeiro, onde vários intelectuais se encontravam, várias livrarias. Isso. E ali, né, as tertúlias literárias aconteciam nessa Rua do Ouvidor. Eu tenho um livro que fala só sobre ela, Darley, a Rua do Ouvidor. Sim, sim. Na Sambique também tem um prédio antigo. Na Naíte vai falar daqui a pouquinho desse prédio. Pode passar, Posso... Pedro. Pode. Pronto, aí. O prédio que a Naná se refere, né? Esse prédio da esquina, que hoje abriga Sambigue, o Memorial da Cultura. Porque, assim, esse prédio aí da esquina, ele foi dividido em 3. Aí, atualmente, o que acontece? Um deles tem a Galeria da Sambigue. O do meio é a Escola de Balé. E o da Sim, esquina, o Memorial da Cultura. Mas, originalmente, era um prédio só. Aí funcionava, e aí eu vou me deter um pouco mais no comentário, aí funcionava a firma Souza e Sobrinho. Era uma firma de comerciantes portugueses. Ela foi inaugurada em 1840 em Estância. O seu fundador foi repare os nomes, né? A criatividade nos nomes. O fundador foi o João José de Souza. Ele morreu, aí quem assumiu e quem deu o grande impulso a essa firma foi o João José de Souza Sobrinho. Muito criativo no nome, né? Ele, eu acredito que tenha sido, no século XIX e início do século XX, a pessoa mais rica de Estância. Ele era dono dessa casa comercial aqui. Ele era dono da fábrica de tecido Santa Cruz, no bairro Santa Cruz. Ele era proprietário da fazenda Crasto, lá em Santa Luzia. Ele era dono do Trapiche do Porto da Areia e do Trapiche do Crasto. meu Deus. E não tem a casa do bispo, que vocês estão vendo, aquele palacete lindo. Sim, também era Era dele? dele também. Era dele. Ele construiu. Era a casa de veraneio dele, porque ele ficava em Salvador. Imaginem, era um cara extremamente rico. Riquíssimo, riquíssimo. Darley, Ele. deixa eu... Tá cronometrando aqui o fim da nossa live, gente. Olha, pena. Oh, poxa. A não ser que a gente termine como é, e volta novamente, né? E faz o. Vamos continuar. Querem mais? Querem mais? E aí, Gente, pergunta nós aí se temos. eles querem. Vocês querem mais? Nós temos ainda mais fotos para mostrar. Só que já está cronometrando aqui para encerrar. Olha. Vocês querem que a gente retorne? Ou as informações já ficaram interessantes para vocês? Comenta aí. Comentem aí, ó. Já está aqui cronometrando. Olha, Naná disse que quer. Aí, termina e Vamos fazer o recomeça. seguinte: continue. Pessoal, ó, se cair. Quer dizer, já vai terminar. A gente retorna, ok? E finaliza as fotos e pronto. Vai lá, Danley, Pronto, beleza. continue. Bom, era um cara extremamente rico, como eu estava dizendo. Era a casa de veraneio dele ali, Palácio do Bispo. Ele não tem um relógio da catedral. Sim. Foi ele que deu o relógio. Ele comprou e deu. O cara É riquíssimo, né, tinha Danley? dinheiro. Riquíssimo, tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Você pensar uma pessoa rica em instância. E aí a gente entra no outro ponto. A importância dos portugueses em instância, né? Veja, esse João José de Souza Sobrinho, português. José Pinheiro Alveros, português. Há um outro comerciante muito importante, o Francisco José Martins, Coronel Martins, também português. Todos aqui em instância. Você vê essa influência, né? Da comunidade portuguesa aqui. Era isso. 19, 18, 17, 16. Vamos esperar terminar, Darley. Aí a gente retorna, finaliza as fotos. Eu vou salvar essa live aqui no Instagram da escola. Mas eu vou Sim. retornar, gente, para poder a gente finalizar com as fotos, porque tem fotos maravilhosas. E eu não quero privá-los, né,